Bem-vinda. Gostoso. Muito bom ter vocês aqui. Bora lá. Bom, então vamos começar. Hoje a nossa aula é sobre produtividade cíclica, produtividade feminina, né? Principalmente produtividade feminina, antes de falar sobre produtividade cíclica. A gente vai entender um pouquinho sobre as energias. Já adianto para vocês que pode ser que algumas de vocês já tenham visto algo parecido sobre essa aula, mas a energia dessa aula é outra energia. Eu gosto sempre de trazer isso para vocês, porque eu canalizo muita coisa quando chega perto. As meninas do Movimento Moradas sabem como funciona. Então, hoje, antes de entrar aqui, estava tomando banho, vieram várias outras coisas, eu modifiquei algumas coisas da apresentação para poder trazer para vocês, tá? Então, isso é um respeito à nossa produtividade feminina. É a gente abrir espaço para que a gente possa receber. Então, a gente já começa entendendo que o feminino gosta de receber. Então, a gente abrindo espaço, a gente consegue levar o nosso trabalho, as nossas relações para um outro lugar, né? Então, bora lá começar a conversar. Um cronograma básico sobre o que a gente vai falar hoje, tá? Então, eu vou contar um pouquinho sobre mim, né? O porquê planejar a nossa semana, por que vocês devem planejar a semana de vocês, como está a produtividade feminina de vocês, que é legal a gente trazer esse primeiro olhar de como que está essa produtividade na nossa vida. 5 atitudes que afastam a gente da nossa produtividade feminina, o que é o planejamento cíclico e como a gente se conectar, né? A mão na massa mesmo, eu deixei para o final, a hora que a gente já tiver esse embasamento para a gente poder levar isso para a nossa vida mesmo, tá? Então, começando, vamos chegar, né? Vamos chegar na nossa aula. Sei que vocês estavam aí, umas trabalhando, outras correndo, outras acabaram de chegar, enfim. Mas vamos começar trazendo a presença, né? E antes da gente fechar os nossos olhos, respirar um pouquinho, eu quero que vocês pensem ou coloquem aqui no chat como é que vocês chegam hoje para essa aula. Vocês estão mais afobadas? Vocês estão mais descansadas? Teve algum contratempo para estar aqui hoje? Teve alguma coisa que falou, nossa, não vou estar lá, sabe? Ai, não vou conseguir assistir essa aula, achei que não ia dar tempo de estar aqui. Então, bora conversar sobre isso. A Ju falou que está tranquila, perfeito. Deixa eu ver, deixa eu pegar a mensagem de vocês aqui. Ótimo, agora eu consigo ver. Olá, Elaine, hoje os meus planos deram certo, maravilhosa. Tranquila e respeitando meu ritmo para hoje. Ah, que linda! Ótimo, perfeito, meninas, perfeito, perfeito. Ótimo. Exatamente isso. A gente vai chegar, então, a Gra, bem agitada. Hoje foi encerramento letivo da escola. Achei que não fosse conseguir participar. Exatamente, né? Às vezes a gente. Olha lá, mas me esforcei. Maravilhosa. Conversando sobre isso, né, Gra? Hoje. Deixa eu só colocar. Alguém está pedindo para participar aqui. Deixa eu só pôr a Bárbara. Muito bem. Oi, Bárbara, seja bem-vinda. E daí, hoje, então, vamos chegar, né? Vamos chegar no nosso momento, vamos chegar aqui na nossa aula, vamos dar uma aterradinha, né? A gente estava em outros processos. Então, quem trouxe o olhinho essencial, é hora de usar. Se você trouxe um creminho também, é hora de usar. Se você trouxe um perfume, pinga umas gotinhas do óleo na mão, ou passa uma gotinha do seu perfume na mão, ou do seu creme, tá? Ou se você não trouxe nada, não era para você trazer nada, então tudo bem. A gente respeita, né, o tempo e a medicina de cada uma. Então, se não era para você ter alguma coisa aí, tá tudo certo também, tá? Então, quem trouxe, dá uma passadinha na mão, puxa esse ar, cheirando um pouquinho esse olhinho, esse creme, ou fechando seus olhos. Tenta encostar os seus pés no chão. Fecha os olhos, puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Leva as suas duas mãos lá no teu coração. Leva a mão direita no teu coração, mão esquerda lá no teu útero, embaixo do teu umbigo.
Respira fundo. Pede para que todas as tuas energias cheguem aqui agora, nessa aula, para que você receba tudo aquilo que você está aberta para receber. Todos os ensinamentos que chegarem até aí você. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Você chegou aqui, você está aqui, honrando o teu tempo. E eu sou muito grata por você fazer isso. E dividir o teu tempo comigo, com essa sabedoria, com a energia feminina, com essa egrégora tão linda do movimento morada. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Eu te convido a entrelaçar os dedos, dar uma espreguiçada bem gostosa lá para cima. Mexe teu corpo, fala para ele que você chegou aqui, que vocês estão aqui. Vocês estão nessa aula agora. Ai, dá um abraço bem gostoso em você. Fala, corpo, estamos aqui, chegamos aqui. Maravilhosos. Ah, delícia. Muito bem, chegamos. Bora. Bora entender um pouquinho mais. Bora lá, vou falar um pouquinho sobre mim. Para quem não me conhece, né, as meninas que estão chegando agora, muito prazer. Meu nome é Lívia. Eu sou projetora emocional dentro do desenho humano. Para quem conhece um pouquinho mais de desenho humano, eu sou projetora emocional 1/3. Isso significa que eu sou uma guia dessa nova era. Eu vim com essa energia para guiar, né, as pessoas que encontram o meu caminho, o meu servir, para um lugar muito melhor, né, para o conhecimento desse feminino, que é o meu caso, o meu servir. O meu 1/3 aí fala muito sobre as vantagens de eu estudar, o estudo através da minha experiência. Então, tudo que eu trago aqui nessa aula hoje para vocês, em todo o meu trabalho, são coisas que eu experiencio na minha própria pele, no meu próprio corpo. E também, para quem gosta aí da astrologia, eu sou uma pisciana, com ascendente em Virgem e lua em Gêmeos. Então, assim, eu gosto de falar, tá? Então, eu estou aqui muito feliz de poder falar com vocês. Sou também terapeuta corporal, de reconexão com o feminino. Então, todo o meu trabalho é através da conexão com o corpo. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu trago para o feminino, vem muito desse lugar de reconexão corporal, né? De entender que o nosso feminino está aqui para a gente usar, experienciar desse feminino, né? Então, nada mais certo do que experienciar, do que trazer para o corpo. E, por fim, eu também sou uma estrategista de planejamento feminino, né? É uma das um dos meus maiores serviços tá aí na estratégia, na guiança do planejamento, da gente olhar para esse nosso planejamento através das ferramentas do feminino. Então, me coloquei como estrategista de planejamento feminino, porque é algo que eu amo fazer, através da conexão das ferramentas do feminino, através da terapia corporal. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, sejam muito bem-vindas todas vocês nessa aula de hoje. E por que planejar na minha semana, né? A gente começa desse ponto. Por que eu devo planejar? Quando a gente está falando de produtividade feminina, muitas vezes a gente vai para um lugar da fluidez, né? É o lugar do feminino. O feminino é fluido, o feminino ele recebe. Porém, a gente precisa aterrar, a gente precisa conectar com esse corpo que a gente tem. E para fazer isso, para conectar a nossa energia feminina, a gente precisa planejar. O planejamento ele é extremamente importante para que a gente consiga integrar o feminino dentro de nós e principalmente na nossa rotina. Nós somos mulheres modernas. A gente está aqui em uma fase mundial, em uma fase, uma época em que o trabalho faz parte, o nosso movimentar faz parte, o servir faz parte. Então, a gente precisa unir tudo isso e a união disso tudo nos dá uma base muito boa para que a gente possa experienciar o feminino na nossa vida de verdade, né? Na realidade mesmo do que é o feminino. Então, planejar a minha semana é extremamente importante, porque abre espaço. O feminino precisa de espaço, a energia feminina ela precisa desse espaço.
Quando a gente abre espaço na nossa semana, a gente deixa que essa intuição, que esse servir, que essa conexão do corpo com o feminino, com as nossas ideias, com aquilo que a gente está sentindo principalmente, aconteça. Porque muitas de nós estamos num lugar de muito fazer. A gente faz, a gente entrega, mas a gente não abre espaço para sentir. E o feminino é o sentir, não é o fazer. O fazer é uma energia masculina, e a gente precisa dela também, de uma energia masculina saudável. Porém, o sentir é a base do nosso feminino. O feminino é por escolha, quando a gente escolhe que o feminino seja o centro da nossa essência, o sentir é a base disso tudo. Então, abrir espaço faz com que a gente consiga trazer o feminino para mais perto, intuir mais coisas, ter mais ideias. É o que eu falei para vocês hoje. Dei o exemplo, né? Eu estava tomando banho, eu abri espaço para esse banho na minha agenda. Falei, não, eu vou, porque eu me conheço, eu sei que isso acontece muito fácil. Então, eu abri espaço, sim, eu planejei esse banho, sim, na minha agenda, e isso trouxe coisas que eu vou trazer na aula hoje que eu não tinha colocado durante essa semana. Então, abrir espaço faz com que a gente dê tempo para as coisas acontecerem, tá? Ter leveza. Planejar a semana nos traz leveza. Por quê? Porque quando a gente entende que a gente não precisa perder nosso tempo, a nossa energia com aquilo que já está planejado, né? Planejado não de uma forma rígida, porque a rigidez não faz parte do feminino, mas olhado, analisado, integrado dentro da gente, a gente consegue ter leveza, porque você não perde tempo gastando a sua energia com aquilo que é corriqueiro. Vou dar um exemplo muito básico para vocês. Por exemplo, você precisa fazer atividade física de manhã, né? Vai acordar, vai fazer atividade física. Se você deixar a sua roupa separada um dia antes, à noite, no dia anterior, o teu cérebro, fisiologicamente, gasta menos energia para a tomada da decisão de ir ou não fazer esse exercício, porque ele já entende que você vai, que você já planejou. Então, isso faz com que a gente tenha leveza na manhã e não ficar pensando, nossa, que roupa que eu vou colocar? E isso ser mais um gatilho para a gente não realizar algo. Isso vale para tudo, tá? Isso vale quando a gente quer fazer o nosso caderno da gratidão, deixar o teu caderno, a mostra, né? A mandala menstrual, a mostra na tua frente, com caneta, tudo acessível, faz com que a gente tenha leveza no nosso planejamento, tá? Ter prazer na vida. Por que planejar traz prazer? Porque quando a gente faz só por fazer, quando a gente vive a nossa semana só por viver a nossa semana, sabe aquela sensação de que a semana passou e você foi atropelada? Ai, nossa, já chegou sexta-feira e eu nem vi a semana passar. Isso mostra uma semana de gasto energético muito grande, de um não olhar para o seu feminino muito grande, e aí você não tem prazer. Com certeza, nessa semana que passou tudo correndo, que nem como atropelado, uma avalanche, provavelmente você não parou para pensar no que te deu prazer essa semana. Provavelmente quase nada te deu prazer, não é? Às vezes a gente acha que, eu vou colocar uma atividade lá no meu final de semana de prazer. Não é assim. Prazer é todo dia. O feminino, ele precisa do prazer. E quando a gente fala em prazer, muitas vezes a gente vai para o prazer de uma conotação sexual. E não é somente esse prazer. Esse prazer é super importante também. Mas é um prazer na vida, um prazer de fazer coisas que você gosta. Então já dá uma pensada, o que você está fazendo no seu dia a dia? Não no final de semana, não no feriado e não nas férias. O que você está fazendo no seu dia a dia que te dá prazer? Uma atividade pequena, não precisa ser uma atividade grande, tá? Não precisa ser uma atividade, nossa, eu fui do shopping passear, passei a tarde no shopping. Não que isso não seja bom, isso é ótimo. Se te dá prazer e você tem essa possibilidade, bora. Mas às vezes você está com o seu dia mais corrido e tomar um banho mais demorado te dá prazer, tomar um café te dá prazer, encontrar uma amiga em um café para 1 hora de conversa com ela te dá prazer. Então, o que te dá prazer? Já bota essa pergunta aí, que eu sei que vocês estão anotando,
para você ir pensando durante essa semana, tá? Porque isso é muito importante. E como está a minha produtividade? Vamos olhar para isso? Como é que está a produtividade feminina de vocês? Vocês acham que vocês estão conectadas? Vocês acham que vocês não estão conectadas com isso? O que vocês acham? Coloca aqui para mim no chat antes da gente passar. Quero saber como é que vocês estão. Vocês acham que vocês estão conectadas? Não estão conectadas? É algo diferente, algo novo? Pode ser que seja algo novo. Pode ser que você esteja ouvindo falar sobre produtividade feminina hoje, né? Então, bota aqui para mim. Estou ouvindo pela primeira vez hoje. Quero saber mais sobre isso. Enfim, o que vocês quiserem aqui. Vou tomando uma aguinha porque sou garganta aberta no desenho humano, a voz vai sumindo. Agora estou conectada. Estou mais cansada nesse fim de ano, faz sentido. No momento, acho que não estou conectada. Meu trabalho acaba atropelando tudo. Olha lá. Importante isso, muito importante. A Ju está mais cansada nesse final de ano, a Isa. Me sinto conectada ali, mas conscientemente me respeitando mais. Ai, maravilhoso. Perfeito. Ótimo, ótimo, ótimo. Maravilhosas, meninas. Incrível. E aí, a gente vai falar sobre isso, né? Vamos trazer um pouquinho mais sobre as questões. Cadê a Bárbara? Gosto de me guiar pela lua, mas ainda não sei usar bem esse conceito novo de produtividade. Perfeito, Bárbara. Vamos falar sobre isso hoje. Trazer um pouco mais de luz por aí, tá? E aí, a gente olha primeiro como é que tá. Vamos olhar juntas como é que tá essa conexão nossa com a produtividade feminina? Primeira coisa de tudo, de tudo. Eu uso uma lista de prioridades para fazer o meu trabalho? Vocês têm o costume de fazer uma lista de prioridades? Sabe aquela lista, tipo, estilo checklist, mas não um checklist no sentido de, meu Deus, eu preciso fazer tudo que está aqui. Uma lista de prioridades para que você possa olhar, né? Tirar da tua cabeça e pôr no papel. Se vocês não fazem esse movimento, comecem a tentar fazer isso a partir de hoje. É a primeira ferramenta. Olha, Elaine, somente no trabalho eu faço essa lista. Elaine, já que você faz no trabalho, leva ela para as outras coisas da vida. Relacionamento, amizades, sua casa, tudo, tá? Família, etc. Coloca para todas as outras questões também, para que a gente possa ter esse espaço durante a semana, tá? Para olhar para as outras coisas também. Isso é importante. A gente está falando de trabalho aqui, mas se você já faz isso no seu trabalho, se você já tem esse costume, tenta levar isso para as outras áreas da vida, tá? Isso é importante para todas vocês. Eu tenho dificuldade de dizer não para as pessoas. Isso é uma dor muito grande do feminino, né? A gente vem com muitas crenças muito enraizadas, principalmente quando a gente está falando aí de epigenética, onde a gente fala de um DNA, né? A gente traz geneticamente herda geneticamente várias coisas das nossas ancestrais, mãe, vós, né, tias e etc. Mas quando a gente fala de epigenética, a gente fala de algo um pouquinho mais elevado. A gente traz com a gente crenças e já são comprovadas cientificamente, né? Então a gente traz com a gente dores que as nossas ancestrais sofreram. E o dizer não era uma dor muito grande, porque muitas das nossas ancestrais viveram em um momento em que dizer não não era uma possibilidade. Elas falavam sim pelo medo, né? Principalmente pelo medo, e não era nem porque queriam fazer muitas vezes, era mais por medo mesmo, né? Medo de não conseguir se sustentar, medo de ficar sozinha, medo de perder, né, algo na vida, um relacionamento, enfim. Então elas não sabiam dizer não. E como que tá o nosso olhar para esse não, né? A gente está conseguindo falar não para as pessoas? A Helene colocou aqui, eu tinha muita dificuldade de dizer não, hoje já me livrei disso, não tenho mais esse medo, maravilhosa. É importante a gente olhar para isso, é muito importante, porque quando a gente começa a colocar limite, né, nas coisas, a gente começa a ser muito mais saudável, porque muitas vezes a gente fala o não achando que a gente vai ajudar o outro. A gente fala, não consegue, na verdade, falar um não porque a gente vai ajudar, né, no sentido, ai, nossa, não vou falar não para essa pessoa,
seja ela quem for, pode ser uma pessoa que você goste muito, principalmente para as pessoas que a gente gosta muito, é mais difícil ainda. Porque eu vou ajudar ela de alguma forma. E, na verdade, a gente está tirando o direito dessa pessoa, muitas das vezes, de tomar a decisão por si. Muitas vezes a gente faz pelo outro, o feminino tem muito essa ferida de querer fazer pelo outro, se doar pelo outro, e o outro acaba se anulando por conta disso. E a gente fica com uma dívida com o outro que o outro não consegue pagar. E daí o outro vai embora, aí o outro se afasta, aí o outro não está mais perto, inconscientemente, porque ele tem uma dívida tão grande com você, você faz tudo por essa pessoa e não deixa ela fazer nada em troca, que ela se afasta de você. Aí a gente fala, nossa, eu tinha uma amiga tão... Quem nunca, né? Eu tinha uma amiga tão maravilhosa, gostava tanto, fazia tudo por aquela amiga, e do nada ela sumiu. É porque o dar e receber não estava equilibrado. E ela não tinha como te dar tudo aquilo que você estava dando. Às vezes você estava dando demais e ela não tinha como retribuir isso para você, né? Você não deixava ela retribuir porque você estava muito ocupada dando. Então, o que a gente não está falando não na nossa vida? Estamos aí no final de lua minguante, né? Meninas que amam, meninas do movimento, Bárbara também, já vi que gosta de lua. Então, estamos no final da lua minguante. Quais são os nãos que você está deixando de falar? Né? Quais são os sapos que você está engolindo? Isso vem muito forte para mim agora. Quais são os sapos que você está engolindo por não dizer não? Então, olha para isso, tá? Aproveita esse finalzinho de lua minguante, manda isso embora. Manda isso embora, abre espaço aí na tua vida. Eu me atraso para reuniões e compromissos. Isso aqui já é uma questão de muito de crença e de um feminino infantilizado. Tá? E a gente tem duas questões. Quando a gente fala de um feminino que não tá saudável, não está equilibrado, e a gente fala, né, de um feminino infantilizado, é porque a gente quer esperar do outro. A gente espera que o outro, não, eu me atraso, mas eu espero que o outro aceite. Eu chego atrasada para os meus compromissos, eu marco um compromisso atrás do outro, mas é 5 minutinhos, é 15 minutinhos, e tá tudo bem. E não tá tudo bem, né? A gente está falando para o nosso corpo que a gente não consegue cumprir o planejado. Quando a gente se atrasa para as coisas, a gente fala para o nosso corpo inconscientemente que a gente não tem a capacidade de ser responsável por nós mesmas. É tenso isso, né? Muitas vezes a gente marca aí, acha lindo, quem nunca também, né? Acha lindo marcar aqueles compromissos um atrás do outro, Google Agenda lotadaço, nossa, eu vou fazer essa tarefa, essa tarefa, essa tarefa. Mais uma vez, não dá, abre espaço na agenda e aí se atrasa. E aí não dá tempo, né? Aquela amiga, às vezes, queria te contar um negócio que você poderia ajudar, porque você tem uma visão maravilhosa no seu servir, e não dá tempo, porque você marcou um compromisso atrás do outro, está correndo sempre. E quando a gente está correndo sempre, quando tudo é corrido, quando a vida é muito corrida, há um desequilíbrio aí. A gente precisa parar e olhar. O que eu estou fazendo a mais? O que eu não estou delegando? Porque normalmente, quando tudo está muito corrido, quando a gente não tem tempo para nada, a gente está na guerreira. A guerreira, o arquétipo da guerreira, da mulher guerreira, ele é importante quando saudável, porque a gente precisa ir para a luta muitas vezes, no sentido de colocar as nossas ações no mundo, fazer as coisas acontecerem. Mas quando a gente usa dessa guerreira no lugar de eu dou conta de tudo, eu vou fazer tudo sozinha, eu posso fazer tudo que eu quiser, a minha vida é eu que mando na minha vida, a gente vai para um lugar em que a gente não deixa o outro dar, né? Mais uma vez aí, ó, o dar e receber. A gente não dá espaço e aí a gente quer fazer, né? E aí a gente não consegue. A Bárbara, nossa, bateu aqui, eu sou projetora também. Tinha a sensação muito grande de que tudo era corrido demais, me libertando disso, mas já tentei me encaixar no modelo de produtividade que não é para mim, maravilhosa. Já entenda, Bárbara, que a produtividade normal não é para gente. Eu aprendi isso depois de um burnout. Exatamente. Helena é refletora também, maravilhosa. A gente não tem centros sacrais definidos, a nossa energia a gente acaba gastando com tudo e com todos e esquece da gente, né? Projetoras e refletoras aí. E as geradoras e geradoras manifestantes do grupo também falando não, falando sim para todo mundo adoidado, né? Que é uma beleza. Quer fazer tudo para todo mundo.
Então, assim, a gente precisa começar a entender que quando a gente está muito corrida, que o tempo está sendo, eu não tenho tempo. Quando a gente fala que a gente não tem tempo, a gente está já falando que a gente não tem esse equilíbrio, tá? Então, comecem a olhar para isso. Começou com muitas falas de, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo. Encontra as amigas, né? A gente também tenta pertencer, o pertencimento acontece muito aí. Eu não tenho tempo. Por quê? Porque aí a colega chega e fala, nossa, tá corrido, né? Tá corrido mesmo. A gente não tem a coragem, muitas vezes, de falar, não tá corrido. Nossa, minha semana foi tão maravilhosa. Imagina que a gente vai falar isso, muitas vezes, né? Imagina que eu vou falar isso. Nossa, eu não vou pertencer àquele grupo da galera que tá correndo. Então, em que caixinhas a gente está tentando se encaixar aí para que a gente não dê espaço para esse tempo acontecer? Eu sei descansar sem culpa. Olá, Bárbara. Eu sei descansar sem culpa. Quem me segue há mais tempo sabe. Descanso não é moeda de troca. Descansar não é moeda de troca. Não é porque você fez que você descansa. Você descansa porque você descansa. Porque é necessário. O descanso o ócio faz parte do tempo divino. Deus, pensa aí, vamos falar num negócio muito importante que muita gente não fala. Deus fez o mundo em 7 dias. Ele não fez o mundo em um dia só e falou, tá pronto aqui. Porque se ele quisesse, ele faria, né? Tá pronto aqui e é isso aí, galera. Tá tudo pronto aqui. Não, ele fez em 7 dias. E o que ele fez? Descansou. Por quê? Faz parte, o ócio faz parte. Deus também descansa, a gente também descansa, a criatura feita por ele. Ou o universo, como é que você queira chamar. A gente precisa entender que descanso não é moeda de troca. Bota isso em uma frase aí para vocês, tá? Ainda, comecei a aprender esse ano, mas a culpa vem grande ainda. Outra coisa que eu sempre falo, Bárbara, vai com culpa mesmo. Vai deitar na cama, vai ficar 1 hora depois do almoço dormindo, se você tiver essa possibilidade, e se for algo na tua rotina, vai dormir. Não vou fazer nada. Nada. Não vou fazer nada. Hoje eu não vou fazer nada. Se permita. Vai ficar coçando, vai ficar com culpa, vai ficar com vergonha de falar para os outros que dormiu, vai ficar com vergonha de falar para os outros que descansou. Outra coisa importante: descansar não está somente relacionado aí para as minhas geradoras e geradoras manifestantes, tá? Principalmente. Não tá relacionado a dormir, a deitar na rede, tá? Tipo, não tá relacionado a isso. Até com as projetoras e refletoras também. Descansar é aquilo que você entende como descanso. Se assistir uma série para você descansar, vai assistir a série. Se para você descansar é ler um livro, vai ler o livro. Só não se sabota, tá? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu vou descansar lendo essa série. Aí bota uma série que tem a ver com o nosso trabalho para a gente ter uma ideia criativa sobre. Não é isso. É ócio, é descanso, é desligar, é puff. Nada a ver com nada, tá? Então não é para ficar justificando, porque a gente quer justificar. Eu vou descansar, tá? Eu vou ler um livro, porque daí eu fico lá, né? Olha lá, adoro fazendo o que te dá prazer e paz. Maravilhoso, é isso aí. O que te dá prazer? A gente está aqui falando para mulheres, e eu jamais posso falar para vocês que existe uma fórmula mágica que todo mundo vai seguir igualzinha. Cada uma tem a sua medicina, cada descanso é um descanso. Cada uma de vocês está num período menstrual aqui, está num ciclo, né? Cada uma aí está na fase ovulatória, na pré, na menstruação, na ovulatória. Cada uma está no seu lugar. Então, a gente precisa começar a entender o que é para a gente descanso. Porque muitas vezes, para o nosso companheiro, se vocês tiverem um companheiro ou uma companheira, às vezes descansar é correr. Às vezes descansar para você não é correr. E aí você fala, não, mas ele descansa correndo, vou correr também. E aí você nem gosta de correr. E aí você vai correr, porque também se você gostar, é uma experiência que você está vivendo e daí você gostou. Agora, se você descansa porque os outros descansam dessa forma, tá na hora de entender o que é bom para você, tá? Então, primeiro de tudo, o que me dá prazer, né? Entender o que te dá prazer e a partir daí o que me faz descansar, como eu gosto do meu descanso. E é isso aí, Bárbara, vai com culpa mesmo, porque todas nós, né? Nós mulheres trazemos essa culpa dentro de nós. Então, vai com culpa mesmo. Vai descansar, vai com culpa, 1 hora e isso melhora.
tá? E uma hora é um passinho de cada vez, um passinho. O que a gente não pode é deixar estagnar. Ah, não, eu não vou porque eu me sinto culpada. Não, vai com culpa mesmo, e depois a gente resolve isso, tá? O último, eu faço atividades que me dão prazer todos os dias da semana, falando sobre isso, né? Como é que tá isso? Deixa minhas atividades de prazer só pro final de semana? Eu lembro que eu fazia isso, ficava frustradíssima quando chegava no domingo. Aí aquela depressão de domingo, sabe? Que hoje para mim não faz mais sentido, mas antigamente era aquela depressão, tipo, ai meu Deus, vai começar a semana e vai ficar tudo difícil. Poxa, bota um negocinho de prazer durante a semana. Lógico, de final de semana pode ser que na tua realidade você tenha mais tempo, mas pode ser que na tua realidade o final de semana seja trabalho, né? Pode ser que você tenha que trabalhar no final de semana, pode ser que a semana seja mais tranquila, mas todo dia um pouquinho. Eu tenho uma mentora minha maravilhosa que ela fala, todo dia um pouquinho, cada dia um golinho. Então, a gente levar isso para o nosso dia a dia, né? Levar isso para a nossa vida. O que me dá prazer? O que eu gosto? Começa a pensar nisso e vai encaixando, vai fazer o planejamento no domingo, encaixa coisas que você gosta, escreve mesmo, porque pode ser que seja só um banho, mas escreve que você vai fazer isso, porque o teu corpo começa a entender que você vai fazer isso, tá? Que aí que é, a gente precisa integrar no nosso corpo. E aí a gente vai falar de 5 atitudes que afastam a gente da produtividade feminina. Falamos algumas coisas para entender como é que está a nossa produtividade. Será que eu estou alinhada? Será que eu não estou? E se você não está, não tem problema. E se você está, ótimo, segue nesse fluxo, tá? Que isso que é importante. Bora para 5 atitudes. Primeira, se comparar. Eu estava vendo um podcast, eu deixei isso anotado aqui para vocês, que muitas vezes a gente quer comparar a nossa construção com a construção do outro. Isso foi num podcast maravilhoso para dar nome às coisas, da Natália, e ela falou muito sobre isso, que a gente tem uma obra, né? Às vezes a gente está num período da nossa vida que a gente está em obra. Então a nossa casa está em obra, está começando. A gente está começando a olhar para tudo isso, está começando a olhar para o feminino. Então tudo parece meio fora do lugar, tem tijolo no chão, tem reboco na parede. A gente tem que fazer esforço para visualizar aquela casa pronta, porque aquela casa não é a casa pronta, não é a casa que a gente quer, ainda não está da cor que a gente quer, está no reboco, está sujo, tem fio no chão. E aí a gente começa a comparar a nossa obra com a obra do nosso vizinho, da nossa vizinha, da nossa amiga. Nossa, mas ela foi tão mais rápido. Ai, a vida dela está tão mais rápido. E a internet, essa vida que a gente leva hoje, mostra muito isso. A obra das pessoas completa, a casa das pessoas completa. E muitas vezes a gente não está com a casa completa. E a obra é importante. A gente às vezes precisa derrubar uma parede, construir uma outra parede aqui, colocar um telhado diferente, porque às vezes, antigamente, para a gente fazia mais sentido ter essa parede aqui, hoje não faz. No nosso feminino é assim. A gente aprendeu lá atrás, ou não aprendeu nada lá atrás, que é o que acontece com a maioria de nós, só aprendeu que seria dor, que o feminino seria ruim, que menstruar seria sujo, que coitada porque ela é mulher, coitadinha nasceu mulher. Quantas vezes, comecem a prestar atenção nisso, meninas, se você vai no chá de bebê, essas falas existem ainda, muito, muito. Muitas vezes você escuta, nossa, você vai colocar que é o quê? Você acha que é o quê? Menino ou menino? Nossa, coitada. Ai, nossa, se for menina vai ser um garanhão, que ótimo. Nossa, se for menina você só vai ter trabalho, hein? Pelo amor de Deus. Não é isso, a gente escuta isso hoje, ainda. E aí a gente precisa começar a parar essas comparações. A gente precisa parar de entender a obra do outro, deixa a obra do outro. Começa a olhar para a tua, tá suja, tá bagunçada, teve que quebrar a parede, teve que olhar para um vazamento que você nem queria olhar, tava lá o vazamento. Ixi, uma crença que estava aí, um medo que estava aí, que você não queria nem olhar para ele, ele apareceu. Para você poder consertar. Nossa, tem esse vazamento? Vamos consertar. Pode ser que você não esteja vendo a obra pronta. Então, começa a trazer isso para você. Como é que eu quero? Como que seria legal o meu feminino? Né? Como que seria legal? O que eu precisaria fazer para ser mulher ser legal para mim?
que eu já é legal para mim? Olá, Isa. Hoje eu me sinto tão honrada e feliz em ser mulher, é tão mágico, é exatamente desse lugar. Olhar para isso, né? Olhar para o nosso feminino, de uma forma leve, gostosa, sem comparação, porque quando a gente entende o feminino de verdade, a gente entende que a comparação é nula. Porque eu vou estar sentindo uma coisa, a minha vida é vivenciada de uma forma, a vida da Ju é vivenciada de outra, da Bárbara, da Isa, da Elaine, da Gra. Cada uma de vocês viveu a vida, passou por experiências nessa vida, boas, desafiadoras. Não tem como comparar. A gente compara e esquece disso, né? Excesso de energia masculina, que é uma atitude que afasta, o famoso fazer que a gente falou. Fazer, 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 fazer. Eu quero fazer. Ah, a minha vida é fazer. Ah, eu faço, né? Quantas vezes a gente não encontra uma pessoa nova, sei lá, você está num grupo de amigos e chega uma pessoa nova no grupo. Aí você vai se apresentar para essa pessoa. Você não fala da tua vida. Normalmente você vai falar, ai, tudo bem, boa tarde, tudo bem com você? Eu sou fulana, eu sou fisioterapeuta, tudo bem, não sei o quê, né? A gente sempre traz o nosso trabalho, a gente sempre traz o que a gente faz, e não o que a gente é. Quantas vezes a gente se apresenta por aí e esquece de falar o que a gente é, né? A gente não deixa o que a gente é aparecer. Ah, não, eu não quero que o que eu sou apareça. Eu não quero que o meu feminino apareça. Eu não quero que deem atenção, porque dar atenção pra gente, quando a gente está com o feminino trabalhado, você chama atenção para si. Ah, mas eu não quero chamar atenção. Ah, eu quero ficar escondidinha aqui. Não, não, não. E aí a gente não deixa o feminino aparecer, a gente vai lá para energia, por excesso da energia masculina. Ah, eu faço. Ai, nossa, tá corrido mesmo, né? Ai, nossa, o que você tá fazendo? Ai, amiga, nossa, trabalhei hoje das 7 da manhã à meia-noite. E isso é nossa, que status maravilhoso. Como você trabalhou. Vai falar, né? Mais uma vez, vai falar no mundo aí. Ah, não fiz nada hoje, né? Nada. Ah, eu fiquei descansando hoje, eu tirei o dia para mim. Meu Deus do céu. A primeira pergunta que vão te fazer é se você é herdeira, se você, se você não trabalha, né? Por quê? Porque a energia masculina é a energia da linearidade, é uma energia que permeia o nosso mundo. A gente está passando por essa fase de transição de eras, né? Estamos aí numa nova era. Essa nova era vai trazer muito dessa energia feminina de volta. A gente já está vendo isso acontecer em vários lugares. A cura dessa energia feminina, a cura dessa energia masculina, que é tão importante quanto honrar o feminino, é tão importante quanto honrar o masculino dentro da gente, na nossa vida. Então, a cura dessas energias está trazendo muitas descobertas. Mas ainda a gente tem alguns padrões que são campos mórficos. O que é campo mórfico? É aquilo que permeia todas nós. E aí isso fica, né? Trabalhar isso é trabalhoso, é duro, não é só gostosinho. Às vezes a gente precisa colocar a mão na massa. E daí também não se priorizar. A gente começa a achar as desculpas. Ah, eu não tenho tempo porque fulano precisa de mim, ciclano precisa de mim. Ah, se eu não fizer isso, nossa, nada acontece. Eu experienciei essas semanas atrás fazer uma viagem com a minha mãe e minha avó, só nós três. Então, deixamos para trás os maridos, meu avô, meu pai e meu marido. Cada um viveu a sua vida maravilhosamente. Meu marido fez várias coisas na minha casa, meu pai teve tempo para fazer outras coisas, porque, querendo ou não tinha alguém orientando, então ele fez o que ele queria. Meu avô, mesma coisa, né? Isso faz com que a gente olhe para quê? Não somos tão importantes assim. A gente acha que a gente é muito importante no sentido, ai, as pessoas precisam de mim. Ai, eu sou insubstituível. Nossa, eu preciso fazer. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Meu Deus do céu, se eu não fizer, ninguém nessa casa vai fazer. Se eu não faz, gente, faz. Começa a dar espaço para isso acontecer. E aí a gente começa a ver que muitas vezes a gente não dá espaço para as pessoas. Deixa elas fazerem da forma delas, logicamente, né? Porque senão a gente também quer controlar isso aí, ó, o excesso da energia masculina.
Quer controlar a forma que as pessoas... não, eu vou deixar mais, tem que fazer desse jeito, né? É aquela velha história, o marido ou o companheiro vai fazer um café, nossa, hoje eu vou fazer um café para você. E aí começa, onde que tá o bule? Onde que tá não sei o quê? Aonde que fica? Isso não é fazer, gente. Isso daí é não saber onde estão as coisas dentro da própria casa. Então, precisa olhar para eles também. Então, como assim não sabe onde estão as coisas dentro da própria casa? Né? Então, assim, como que a gente está priorizando essas energias aí? Como que a gente está olhando para a gente? Como é que a gente está se priorizando nessa vida? Porque tanque vazio não dá nada para ninguém. Às vezes você está achando que você está dando amor para todo mundo. Ai, nossa, como eu sou boa. Ai, eu ajudo todo mundo, eu faço tudo por todo mundo. Você está vazia. Você não está se abastecendo, você não está dando nada. Você está achando que você está dando, mas você não está dando nada. Ou você está dando o final do final do final daquela gasolina que está lá embaixo. E não se preenche. Não dá tempo para se preencher. Crenças individuais e coletivas. Eu estava conversando com a Gra sobre isso vai virar stories amanhã, sobre a questão do tempo. Quantas amigas de vocês pensaram em convidar hoje para estar aqui? E muitas delas falaram não, porque não tem tempo, porque está corrido. Imagina que eu vou parar para olhar para isso. Nossa, nada a ver, imagina, minha vida está corrida, não preciso disso. Mais uma coisa para eu ver, mais uma coisa para fazer. Essas são crenças que a gente traz de muito tempo. São crenças individuais, dessa mulher guerreira que quer se doar demais, que quer fazer tudo, que acha que é o centro das atenções também, porque a guerreira tem esse lugar de prepotência, de, não, eu que funciono, só eu sei, né? A guerreira vai para esse lugar. E aí a gente deixa essas crenças engolirem a gente. Então, qual é a crença que você está trazendo aí hoje? Qual crença que está enraizada aí, que você não consegue, que você não merece? Que eu não consigo mudar, eu não consigo fazer. Imagina, minha vida já está assim, vai ficar assim para o resto da vida. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou crescer assim. O que está aí batendo? O que as nossas amigas e as mulheres que a gente conversam estão batendo aí? E qual que é o nosso papel nisso também? Vocês que estão aqui hoje, que se abriram para isso, qual que é o papel da gente nisso? Falar que, olha, a minha vida ficou muito melhor. Não ficou fácil. Minha vida ficou melhor. Não é que é fácil. Pois a fórmula pronta, vixe, tem de monte. E com certeza não vai resolver. Vai poder resolver um pouquinho. Mas depois, o negócio está aí ainda. Né? Então a gente precisa olhar para isso e levar isso para as outras pessoas, para as outras mulheres. Faz parte também da gente começar a levar isso para um coletivo, sabe? Não saber e não rastrear o ciclo menstrual. A base de tudo é isso aqui. Se nada ficar dessa aula, se ficar só isso, tá ótimo. A gente precisa entender que saber do ciclo menstrual e rastrear esse ciclo não é prioridade, não é luxo, não é para só algumas pessoas, não, é para todas as mulheres. Todas as mulheres deveriam saber sobre o seu ciclo menstrual e saber rastrear esse ciclo menstrual. Todas. Desde a adolescente que menstrua pela primeira vez até a mulher que está na menopausa. Todas, 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 todas. Estamos vivas, somos mulheres, bora. Até as mais novas, tá? Esse ensinamento se vem mais cedo para as mais novas, antes mesmo delas menstruarem. Poxa vida, que maravilha! Vai menstruar e não vai ser um bicho de 7 cabeças. Vai ser só uma passagem. Olha que maravilhoso fazer um ritual lindo para isso, falar que é maravilhoso, poder ter a graça de falar que é maravilhoso, né? Então, a gente precisa saber rastrear e saber olhar para o nosso ciclo menstrual. Isso é a base. Estou construindo a minha casa, estou construindo, a gente precisa ter essa base. Independente se você usa anticoncepcional, se você não tem o teu útero, se você está grávida, se você está na menopausa, se você está aí tentando descobrir, o ciclo está uma loucura, cada dia em um dia, etc., é para você. A gente consegue alinhar isso com o tempo.
dando tempo para as coisas. Lembra do tempo? Tempo para as coisas acontecerem, tá? E aí eu entro com vocês no que é planejamento cíclico. O que é um planejamento cíclico? Um planejamento olhando para o nosso ciclo menstrual. É planejar de forma consciente, respeitando e honrando a nossa ciclicidade feminina. É parar de achar que a gente vai fazer o nosso calendário dia 1º do mês até dia 30 do mês, que não é assim que funciona. Quem é minha aluna aqui há mais tempo e já viu esse conteúdo aqui sabe. A gente começa o nosso mês no primeiro dia da nossa menstruação ou no primeiro dia de lua nova, que aliás é amanhã, caso aí alguém queira começar. É amanhã. Então, assim, o nosso planejamento, ele segue o nosso ciclo interno ou o nosso ciclo externo. Ele não segue um calendário linear que foi colocado para gente em algum momento da história. Antigamente, lá atrás, antes do calendário gregoriano, o nosso calendário, ele seguia as estações do ano, as leis da natureza. Por isso que quando a gente está na Páscoa, a gente celebra o ovo, a fertilidade. Por quê? Porque lá no hemisfério norte, a gente está na primavera, quando é Páscoa. Né? A Páscoa ela veio antes até mesmo do nosso calendário cristão. Aí, a gente também, final do ano, porque muitas vezes a gente tem a questão da lareira, da neve, do pinheiro, né? Coisas que é lá do hemisfério norte, porque é inverno, reclusão. O pessoal lá do hemisfério norte, quem está no hemisfério norte, leva, né? Se volta para dentro. E alguns povos usam calendários lunares. Usavam isso, exatamente, Elaine, exatamente. A gente olhava para essas luas para colher, para plantar, né? As mulheres, elas sincronizavam o ciclo menstrual delas com a lua. Por que antigamente era mais fácil? Porque antigamente não tinha luz. Então, essa sincronia, luz artificial que eu digo, né? Essa sincronia era muito mais fácil de acontecer. A gente estar na mesma lua interna e externa, né? Que a gente fala, as fases da lua que está no céu, com a nossa fase menstrual estarem conectadas, porque elas são conectadas. Mas aí, quando vem a modernidade, quando vem a luz artificial, quando a gente se coloca nesse meio de trabalho, a gente se desconecta disso, e aí fica um pouco mais difícil da gente conectar esses calendários e tá tudo bem. Mas isso acontecia, né? A natureza sempre nos mostrou muito, sempre teve presente. Então, honrar essa ciclicidade é importante, porque honrando essa ciclicidade, a gente trabalha na nossa maior potência. Muitas vezes a gente fica com um pezinho atrás. Nossa, não, mas eu não vou fazer o meu calendário através do meu ciclo. Não vou. E aí a gente perde as potências. Aí a gente começa a se desencontrar nessa vida. No sentido, nossa, tá tudo corrido, tá tudo tão difícil. Nossa, essa semana, ai, menstruei. Como menstruar é ruim? Porque, nossa, eu tô trabalhando, é ruim, é difícil. Meu Deus do céu. E não é que a gente vai parar a nossa vida, porque, mais uma vez, a gente não tá mais naquela época em que a gente conseguia fazer uma tenda vermelha, todas as mulheres juntos e menstruarem juntas e ficarem nesse espaço para receber, né? A gente recebia aí todos os insights, todas as conexões divinas para poder levar isso para a tribo, né? Hoje a gente não tá mais nesse lugar, mas a gente pode fazer as nossas pequenas tendas vermelhas dentro de casa, com as nossas amigas, em um momento de partilha. Então, a gente não perdeu, a gente só esqueceu, tá? Não está perdido. Essa conexão está dentro de você. Lembra da epigenética? Você trouxe isso. Então, a gente vem com essas sementes, né? Então, olha para isso de novo. Respeita essa ciclicidade. E como que a gente faz essa conexão? É igual eu falei para vocês. Como me conectar, né? Lua interna. O que é lua interna? Lua interna é as fases do nosso ciclo menstrual. E quem se conecta com a lua interna? Primeiro, quem menstrua naturalmente. O que é menstruar naturalmente? É menstruar sem a utilização de nenhum hormônio, seja qualquer dispositivo, seja adesivo, pílula, DIU de cobre, DIU Mirena, qualquer tipo. Na ginecologia natural, a gente coloca os DIUs
em um lugar só, não tem diferença, só porque é de cobre, mas não tem hormônio, mas a gente coloca porque é um objeto estranho dentro do teu útero, tá? Então a gente coloca aí o DIU de cobre dentro aí nesse lugar. Então, quando a gente menstrua naturalmente, a gente tem um sangramento natural, a gente se conecta com a nossa lua interna, com as fases do nosso ciclo menstrual, fase menstrual, pré-ovulatória, ovulatória e pré-menstrual, tá? Quando que a gente se conecta com essa lua externa, que é a lua que está lá no céu, é a fase da lua do céu. Por exemplo, hoje a gente está em lua de fase minguante, a fase da lua minguante hoje, amanhã ela entra numa lua nova, né? Tem essa mudança de fase. Quem se conecta com essa lua externa? Mulheres que estão grávidas, estão na menopausa, que usam qualquer tipo de hormônio artificial, ou que não tem mais o seu útero por qualquer razão que seja, né? Uma cirurgia, enfim. Todas essas mulheres não se conectam principalmente com a lua externa. E as mulheres que se conectam com a lua interna, depois que muito bem trabalhadas, que bem organizadas, que olhando para esse ciclo menstrual com muito amor e carinho, aí ela começa a olhar para essa lua externa e começa a trazer alguns aspectos de conexão de uma lua com a outra, tá? Mas se você não tem ainda, você menstrua naturalmente, não tem o hábito de olhar para a sua lua interna, para a fase do seu ciclo menstrual, começa por aí. Não vai querer se conectar com as luas ao mesmo tempo. O que é lua vermelha? O que é lua branca? O que é lua? Não faz isso. Porque aí vira uma lambança. E aí o que o seu cérebro faz? Não, é muito difícil isso aqui, não quero. Para parar, não quero gastar essa energia. Então a gente precisa ir aos pouquinhos, lembra? Cada dia um pouquinho, né? Cada dia um golinho. Então, a gente precisa ir aos pouquinhos aprendendo sobre isso. Aprendeu sobre a sua lua interna, se você menstrua naturalmente, aí vai para a sua lua externa. Tá tomando hormônio, tá usando algum tipo de anticoncepcional e etc., tá grávida, menopausa, segue na lua externa. Não se acha menos por isso também, porque isso acontece muito. Ai, nossa, me culpo porque eu uso anticoncepcional. Talvez não seja o seu momento de parar. Talvez você precise primeiro dessa conexão com a sua lua externa, para que daí você esteja segura e pare. Porque toda mulher só trabalha o seu feminino se esse feminino está seguro, tá? Então, assim, essa história de que, eu vou largar de uma vez. Tem gente que dá certo? Tem mulher que aguenta a bronca, mas a maioria das mulheres não aguentam essa bronca de falar, não, eu vou parar agora, eu não conheço nada e daqui para frente eu me viro. A gente precisa estar segura, o feminino precisa do masculino, lembra disso? Então, o que a gente precisa? Da segurança desse masculino. O que é a segurança desse masculino? Talvez para você, nesse momento, seja ainda tomar a pílula. E aí, a hora que você tá, ok, eu posso olhar para essa segurança de uma outra forma. Não, eu consigo ter uma conversa. Às vezes eu uso o anticoncepcional como método contraceptivo e agora eu consigo ter essa conversa. Vamos mudar o método? Aí, ok, vai fazendo no teu tempo. Não queira que, porque todo mundo faz, eu vou fazer. Não, vai no teu tempo, tá? É bom? Não, não é, mas é um momento. É o momento que você está passando. Mas se conecta com essa lua externa, porque a partir do momento que você faz esse download de eu vou me conectar, né? Eu vou me conectar, e aí, minha filha, o negócio começa a mudar, tá? O seu corpo já entende, pode ser que você tenha um DIU aí, seu DIU comece a doer, pode ser que você comece a ficar ruim, a pílula comece a ser enjoativa. Então, assim, o teu corpo vai te dando sinais, tá? Deixa eu ver o que a Bárbara falou. Eu não uso anticoncepcional, mas me conecto muito com a lua externa. Isso de olhar para o meu ciclo, eu tenho bastante dificuldade de entender como fazer para me conectar na prática. Exatamente, porque muitas vezes, Bárbara, olhar para o ciclo da lua externa fica mais fácil para a gente, porque olhar para o nosso ciclo menstrual não é gostosinho muitas vezes, né? Às vezes dá eu não sei se eu quero, sabe? Dá um inconsciente aí olhando. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje, tá? Vou trazer isso para vocês. Então, bora lá falar de ciclo menstrual, né? Beabá do ciclo menstrual aí. Isso é um ciclo menstrual. Ciclo menstrual natural acontece de 28 a 32 dias, podendo variar para 22, 35. Quando que eu sei que eu estou desregulada ali? Quando você tem muita variação de um ciclo para o outro. Quando
se varia muito, não a quantidade de dias. Por exemplo, esse ciclo você menstruou, você teve um ciclo de 28 dias nesse tempo, né? Nessa ciclagem sua. Foi 28 dias. No próximo foi 30. Você não está desregulada. Ah, no próximo foi 32, mas daí no outro foi 30. Você não está desregulada, tá? Você está desregulada se isso é muito grande. Tipo, em um é 22, daí no outro é 35, aí volta para 28, aí vai para 40, aí volta para 22. Isso é desregulada. Às vezes a gente acha que está desregulada só porque atrasou 1 ou 2 dias. Não, não tá. Tá? A gente tem essas oscilações hormonais naturais, porque o nosso ciclo menstrual, ele responde através de estímulos. Então, se você está muito estressada, se você está tendo muita demanda, se você não está respeitando o seu corpo, ele vai te mostrar, tá? O seu ciclo menstrual é como se fosse o Big Brother da tua vida, tá? São as câmeras da tua vida, pensa que você está sendo filmada 24 horas, é o teu ciclo menstrual que vai falar, ó, bonita, fez certo, não fez, deu errado aqui, trupicou aqui, precisava corrigir, ou, nossa, foi maravilhosa esse mês, hein? Parabéns. Então, é o seu ciclo que vai falar sobre isso. Basicão, né? Fase menstrual. A gente tem 5 dias, normalmente, de fase menstrual, podendo variar um pouquinho, para mais, para menos. Lembrando aqui que não é assim, hoje eu tô na fase menstrual, amanhã eu tô na fase pré-ovulatória, nossa, não olho mais para minha fase menstrual, nada que eu tava sentindo na fase menstrual, não vou sentir mais. Não, pensa que é como se fosse uma, como que fala? Montanha-russa. Então, por exemplo, a gente tá lá na fase menstrual, tá começando o carrinho aqui, ó, e aí ele começa a subir. Ele não vai lá para o topo de uma vez, né? Ele sobe aos pouquinhos. Mesma coisa acontece com você. Fase ovulatória, sobe, vai subindo. Tchu, 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 tchu. Fase ovulatória. Aí a gente está aqui, né? Fase menstrual, então, até o 5º dia, mais ou menos, do nosso ciclo. Do 6º ao 11º, fase pré-ovulatória. No pico, a gente está na fase ovulatória, que são do 12º ao 16º, sendo um dia de ovulação, tá? Você não ovula todos os dias, não. É que a gente dá uma margem de ovulação aqui. Então, normalmente, no 13º e 14º dia, a gente ovula. É o pico da nossa montanha-russa. Desce. Uau! Começamos a descida, fase pré-menstrual, que dura do 17º ao final, 28º, 30º dia. Que é uma fase gigantesca, e que muitas vezes a gente fala, meu Deus, eu não quero estar nessa fase. E aí a gente perde toda a beleza dessa fase, tá? Então, olha aí para a fase de vocês, comece a colocar isso em prática, tá? E aí a gente tem a conexão com a Lua, igual a Bárbara falou, nossa, eu me conecto tanto com a Lua do céu, talvez você fazer essa conexão com a Lua do céu, com a sua fase, talvez te ajude, tá? Para você entender os arquétipos aí, o que a gente sente de sintomas e tudo mais. Começando pela fase da lua nova. Então, aí, ó, entra a lua externa. As meninas que tomam anticoncepcional, estão grávidas, ou na menopausa, ou não tem útero, vamos se guiar por aqui, tá? Então, lua nova. Começamos com a lua nova amanhã. É uma fase de planejamento. Isso aqui que eu tô passando para vocês é a cereja do bolo de hoje, tá? Então, assim, anotem, porque a partir desse mapa mental aqui que eu vou trazer para vocês, vocês conseguem já organizar a semana de vocês a partir de amanhã. O que você precisa? Saber se você menstrua naturalmente. Primeiro passo, menstrua naturalmente ou através de anticoncepcional? Aí você segue, não, menstruo naturalmente. Então, qual que é a minha fase? Você tem aplicativo? Às vezes você tem um aplicativo no seu celular, ele vai te falar em qual dia que você está do teu ciclo. Normalmente a gente coloca, né? Então, ou você lembra quando você menstruou, você conta qual que é o dia. Tipo, menstruei nesse dia, conta a partir desse dia. Aí você consegue entender em que fase que você está. Para as meninas que usam anticoncepcional, amanhã é dia de começar planejamento, fase de lua nova, tá? Então, tempo de pisar no freio também. É uma fase que é conectada com a fase menstrual, tá? Então, quando a gente pensa na lua nova, a gente conecta essa fase com a fase menstrual. É dia de montar calendário, anotar ideias de posts. Eu trouxe
uma conexão um pouco mais trabalho aqui, né? Mas vocês podem levar para o dia a dia de vocês, dar uma sossegada. Então, montar o seu calendário do mês. Você vai começar o seu calendário aí, ou no primeiro dia da tua menstruação, ou no primeiro dia de lua nova, tá? Anotar as ideias, né? Anotar tudo que vier de ideia, porque é uma fase em que a gente tem muito insight, misericórdia. Se a gente está conectado, tem que andar com um caderninho, porque vai vir coisa. E não é fase de querer colocar tudo para rodar, tá? Não é fase de querer fazer tudo acontecer. Sossega, aguenta, né? Relaxa, tem a ideia, guarda a ideia, porque não é fase de fazer, é fase de recolher. Estou recolhida aqui, anotando todas as ideias, para a hora que eu estiver lá na minha fase de lua crescente, eu poder agir. Então, é onde a gente vai ter reuniões, gravações, apresentações, semanas de lançamento, né? Para quem aí é empreendedor e trabalha com lançamento. Ou é semana da gente ter conversa com o chefe, semana da gente sair para ter um date com os nossos companheiros, com as nossas parcerias, semana da gente ver as amigas, porque a gente quer estar mais para fora, a gente quer conversar, a gente está mais pro mundão, né? A fase da lua crescente, ela se conecta com a fase da primavera. Perdão. Com a fase da primavera, que é diferente da fase da lua nova que se conecta com a fase do inverno. Então, na primavera, a gente já quer sair para fora, já quer ver as coisas acontecerem. Na fase da lua cheia, a gente vai lá para nossa fase ovulatória. Na fase da ovulatória, a gente começa a colocar os projetos no mundo. A gente já começou aqui na lua crescente, tá? Mas nessa fase, porque a fase da lua, a fase pré, a fase ovulatória da lua cheia, a fase da lua cheia, ela é pequena, né? Então, quando a gente olha para isso, ela é muito intensa. Então, a gente já começou a agir aqui na lua crescente. A gente só potencializa na lua nova, porque a gente, na lua cheia, perdão, porque a gente já está mais pro mundo, a gente está mais social, a gente gosta de conversar com as pessoas, a gente vai fazer jantar para os nossos amigos, a gente vai sair para comer com todo mundo, a gente vai dar risada, a gente vai querer viver a vida, todos os problemas que a gente tem lá na fase pré-menstrual, nessa fase a gente olha e fala, ai, nem é tão assim, eu que estava muito nervosa, e aí a gente é toda amiguinha, a gente é toda faceira nessa fase, né? Então, a gente precisa usar dessa potência, porque essas duas fases são fases de energia masculina, que são fases do agir, de fazer, são fases de fazer, tá? As fases de lua minguante, que é pré-menstrual e menstrual, fase de lua nova, é fase de ser, energia feminina, de se recolher, de olhar para dentro, de olhar para si. O que eu sou? Por isso que muitas meninas sofrem em fase pré-menstrual, em lua minguante. Porque eu não sei o que eu sou. Eu não dou tempo. Eu tô tão preocupada com a fase da lua cheia e da lua crescente, no fazer da vida, que eu nunca deixo a minha fase de lua minguante chegar. Eu nunca quero olhar para o que eu sou realmente, para as minhas sombras, né? Eu gosto muito dessa conexão também. A gente começa a minguar aqui e tudo mingua. Aí a gente começa a ficar mais detalhista, a gente começa, e quando a gente não está bem trabalhada, a gente leva o detalhe para a crítica, a gente começa a ser crítica com as pessoas, a gente não consegue ter paciência, porque eu quero olhar para mim, o meu corpo está falando, olha para dentro, querida, e você está lá, não, eu vou olhar para fora, eu vou falar com todo mundo, eu quero ir para fora, imagina, eu não vou me recolher, de jeito nenhum, imagina, tá louco que eu vou me recolher? Imagina, dou conta, sou autossuficiente, né? E aí a gente começa a ter as nossas cólicas, a gente começa a ter as irritações, os transtornos de humor, né? Olha lá, a Bárbara. Eu amo a lua minguante, é a minha preferida, mas ainda sofro muito com a TPM, não sabia que estava associada. Exatamente. A sua fase de lua minguante interna, que é a fase pré-menstrual, é a fase que você gosta da lua minguante. Mas o que está acontecendo? Provavelmente você está fazendo muito nessas fases, Bárbara. Só que eu falo na tua lua interna, né? Já que você menstrua naturalmente, às vezes você está ovulando na fase da lua minguante.
E aí você quer fazer muito. Aí você quer, ai não, eu tô gostando da minha fase de lua minguante porque eu faço muito. Então você não tá fazendo essa associação, entende? A gente precisa olhar para isso para falar, ah, não, tá, ok, não tô conseguindo ordenar isso. Então começa a dar um tempo da fase da lua que tá lá no céu e começa a olhar para a tua fase da lua que tá dentro, sabe? Para você começar a fazer essa distinção, tá? Ah lá, a Elaine. Eu já consigo perceber essas mudanças de fase, mas ainda não consigo planejar de acordo com elas. Exatamente. A gente precisa ir mais para ação, sabe? Começar a olhar para isso semana por semana, tá? Então, ó, só para finalizar essa parte, a lua minguante, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, Elaine. Essa lua minguante é fase de revisão. O que eu fiz nesses dias anteriores que me trouxe até aqui? Eu gostei? Eu tô feliz com o que eu fiz ou não? Ah, não foi bom não. Ixi, chutei o balde, né? Chutei o balde, quis levar para fora, e não fui buscar, me estressei com todo mundo, comi o que eu não devia, me empanturrei, não me movimentei, né? É aqui que começa a aparecer. Mas onde é cobrado? Aqui, na fase menstrual. Na fase menstrual, você é cobrada de tudo que você não fez nas suas outras fases. Às vezes a gente tem cólica, a gente fica muito ruim na fase menstrual, porque a gente não olhou direito para nós durante esses 28 dias. A gente se negligenciou, a gente fez aqueles 5 atitudes lá que não é para gente, que faz com que a gente se afaste da nossa energia feminina. E aí o corpo cobra. A gente tem uma conexão muito grande com o corpo. A psicossomática fala muito sobre isso, né? Nosso útero cobra. O nosso útero mostra, fala, querida, olha para mim, pelo amor de Deus, né? E aí, às vezes, a gente deixa de olhar. E como que a gente faz esse planejamento, né? Como que a gente pode levar esse planejamento para um outro nível? Porque com isso aqui, a gente já consegue olhar, falar, ok, então, ó, eu posso fazer planejamento na minha lua nova, eu posso agir na minha lua crescente, eu posso agir na minha lua cheia, eu vou revisar na minha lua minguante. Mas como que eu levo isso para um outro nível? Né? A gente pode fazer isso. E é isso que eu quero falar para vocês hoje, nessa aula aberta, que eu falei para vocês que era o pré-lançamento da imersão, né? Do planejamento cíclico. A gente continua esse planejar cíclico na imersão. A imersão do planejamento cíclico, quem é mais antiga de casa aqui, já passou por ela em 2023, provavelmente. Já fez esse workshop, algo parecido, né? Porque não é igual, algo parecido lá no início desse ano. Mas dessa vez eu decidi que ia ser uma imersão. Então, o que vai acontecer? O que é isso? O que é esse planejamento cíclico? O planejamento cíclico, a imersão, ela vai acontecer. Deixa eu só ver uma coisa aqui. O que vai acontecer? O que a gente vai fazer nesse planejamento? Eu vou fazer a pré-venda, né? Eu estou fazendo a partir de hoje a pré-venda desse planejamento, dessa imersão. Por quê? Ela vai acontecer dia 22 de janeiro. Lá no dia 22 de janeiro, a gente vai entender, pôr a mão na massa, tipo, sentar e falar, não, tá, meu mês está aqui, e aí, o que eu faço com isso aqui? Onde que eu coloco o quê? Onde que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer aquilo? É o que a Elaine falou, eu sei, mas não coloquei em prática. A imersão é para colocar em prática. Porém, eu estou fazendo a pré-venda dessa imersão porque eu quero oferecer para vocês uma aula de mandala antes de acontecer esse planejamento, para que a gente comece a fazer essa mandala desde já. Quem entrar na imersão já vai começar a fazer essa mandala até o dia da nossa imersão, e a gente vai juntos ter uma aula antes da imersão, que é uma aula bônus ao vivo. Então, quem conseguir estar ao vivo mais um dia, vai estar comigo mais um dia, vai tirar as dúvidas. Eu vou deixar essa aula muito aberta para que vocês também possam, ali, ó, tô com dificuldade aqui, eu quero rastrear isso, mas eu não sei como fazer, eu não sei o que rastrear na minha mandala, porque a mandala menstrual é a base do nosso planejamento cíclico. Se a gente não está fazendo mandala menstrual, a gente não consegue planejar. Tá? Isso é base, isso é básico.
ali não gosto, acho difícil, a gente vai quebrar esses padrões nesse mês até o dia 22, tá? Por isso que eu tô fazendo o pré-lançamento dele agora. Não quis deixar lá para janeiro, para que eu possa acompanhar vocês, tá? O que a gente vai ter nessa imersão? A exploração do poder do útero. Então, a gente vai falar sobre esse poder, como se conectar com esse útero, como que a gente vai estar mais conectada com o nosso útero. Eu vou trazer para vocês as fases do ciclo menstrual, uma a uma, com todos os esquemas. Ó, toma esse chá, usa esse óleo, você vai usar isso aqui, você vai trazer isso aqui vai ajudar, isso aqui não vai ajudar, tudo. Você vai ensinar a fazer a mandala menstrual antes da imersão? Vou, Bárbara. Com as meninas que estiverem dentro da imersão, a gente vai marcar juntas um dia que for melhor para a maioria, para a gente poder fazer essa aula ao vivo. E essa aula não vai demorar, tá? Eu quero fazer essa aula antes para que vocês possam aprender a mexer na mandala, tá? Então, assim, já vai entrar, já vai ter babado acontecendo, tá? Porque eu gosto que vocês tenham, porque o que eu senti muito? O ano passado, as meninas fizeram um workshop, ok? Tipo, no dia foi ótimo, e quem que botou na mão na massa? Tem que botar a mão na massa. Então, a gente precisa começar do básico, né? Da mandala menstrual. E aí, dentro da imersão, eu vou trazer para vocês fase a fase. Ó, essa fase você vai fazer isso, essa fase você vai fazer aquilo. Você usa esse óleo, você usa esse chá, isso aqui vai te ajudar, isso aqui não vai te ajudar. Você pode fazer esse tipo de exercício, esse tipo de exercício não é bom. Então, a gente vai olhar para tudo isso. Vamos sincronizar as fases da lua com a fase do ciclo menstrual. Ó, então a gente está menstruando aqui, está menstruando ali. Aqui é bom você fazer isso, aqui é bom você não fazer. Por isso que é legal vocês já terem essa noção. Ah, eu estou na minha fase menstrual, mas a lua do céu tá cheia. O que isso quer dizer? Né? Então a gente vai trazer isso dentro da imersão. Vamos entender o que é prazer de fato, tá? O que é o prazer? Como que a gente se conecta com esse prazer? Na imersão a gente vai falar disso também. Eu já vou trazer alguns exercícios para vocês durante esse tempo até a imersão e depois da imersão, que a gente vai ficar juntas mais um mês, tá? E se eu ver necessidade de fazer mais alguma coisa para a gente alinhar, a gente vai fazer, vocês me conhecem. Então, eu gosto de ter esse espaço com vocês, tá? E uma rotina alinhada, que é o suprassumo, né? Criar uma rotina que honre a sabedoria do seu corpo através de uma vida mais produtiva, tá? Olhar para isso através do seu ciclo menstrual. É o início, é o começo, tá? Dia 22 de janeiro é uma segunda-feira. Vai ser uma segunda-feira, Elaine. Vai ser na segunda-feira, às 19h45, eu coloquei, tá? Para a gente poder ter mais tempo aí para a gente conversar. E aí, o que vai acontecer? Essa imersão, o que vocês vão ter acesso também, né? A um grupo do WhatsApp específico da imersão, com as meninas que estão dentro para a gente fazer essas trocas. Essa imersão é mão na massa mesmo, então é uma imersão de quem quer fazer, tá? Então é uma imersão assim, quero mudar. A Gra vai colocar aqui o relato dela, depois eu leio direitinho. Mandala menstrual digital, então eu vou dar disponível para vocês a mandala, né, digital. O calendário lunar e eclipses do ano que vem, e MR do ano que vem, que a gente está entrando no Mercúrio retrógrado último do ano agora, né? Eu vou dar isso para vocês já colocarem no planejamento de vocês. A aula bônus de como registrar, né, um ciclo menstrual através da mandala, de uma forma leve, sem mimimi, e acesso de um ano a tudo isso. Então, vocês vão ficar tipo assim, Li, tô no meio do ano, eu quero ver o conteúdo, vai lá, volta lá e vê, para se planejar para o segundo semestre, tá? Então, isso é muito potente de se fazer. Pré-venda, tá? Então, a pré-venda vai estar R$ 97,00 para quem quiser participar e quiser fazer essa pré-venda até o final de dezembro, tá? Esse valor vai estar até o final de dezembro. E em janeiro, o valor vai ser 147. Meninas do Movimento Morada, eu vou mandar para vocês o valor de vocês lá no grupo, tá? Que não é esse aqui, tá bom? Vocês têm uma condição especial por já estar dentro da comunidade. Então, eu mando para vocês o valor lá. Mas quem está de fora da comunidade ainda, né, que também está super convidada a estar na comunidade, o valor de pré-venda está R$ 97,00, tá? E daí, em janeiro, a gente vai subir, eu vou reajustar ele para 147. Então, aproveitem,
Porque quem entrar mais rápido, tipo assim, Ali, eu vou entrar já, vocês já vão ter coisa para fazer, tá? Eu já vou deixar isso disponível para que vocês possam já se conectando. Porque a minha intenção não é que isso seja algo pesado para vocês fazerem agora no final do ano. Tipo, nossa, eu vou ter que olhar para isso, nossa, mais uma coisa, estou no meio das férias. Não é isso. É realmente se conectar de uma forma leve, tá? Então, assim, a gente vai fazer algumas coisas juntas, aí a hora que chegar janeiro, a gente começa a mão na massa, tá? A gente já começa a olhar para isso para que vocês possam planejar o semestre, os meses, o que você quiser. Então, já tragam também, meninas que vão entrar na comunidade, já tragam, tá? Tipo, eu quero realizar isso, quero realizar aquilo, vão entrar no grupo da imersão, já tragam isso, tá? Deixa eu ver o que a Gra colocou aqui. Eu vou deixar meu relato aqui após realizar o planejamento. Ok. Bárbara, quero muito aprender, colocar a mão na massa. Exatamente. Se encaixou com a minha fase de mudanças. Exatamente. Exatamente, Elaine. Então, assim, faz diferença. A gente às vezes acha que vai planejar e vai ser algo que vai ser muito difícil, muito desafiador de fazer essa mudança, mas não. A gente vai estar juntas fazendo isso. Isso que é importante vocês, porque assim, o meu trabalho, como vocês já entendem um pouco mais de desenho humano, vocês sabem disso. Meu trabalho como projetor é guiar. E eu não gosto de coisa que é muito lá em cima. Ai, não quero, não consigo levar para fazer de via de fato mesmo, sabe? Vocês sabem disso. Então, eu quero trazer algo que vocês realmente façam, sabe? Que seja bom para vocês. Cadê a Gra aqui, ó? Eu estava fazendo a minha mandala conforme ele orientou. Não tinha percebido quanto ansiosa eu estava na minha vida tão corrida. Tinha percepção, mas seguia me achando a guerreira que dava conta de tudo, literalmente. Nossa, eu lembro, isso, Gra, eu lembro até hoje do azul da tua mandala, cheio de ansiedade, né? Depois que aprendi a olhar para o meu ciclo, a me organizar, acompanhando cada fase, literalmente foi transformador. Tudo, cadê? Tudo mudou. A relação em casa, o trabalho, o meu descansar. Realmente é maravilhoso, meninas. Faz muita diferença e faz um bem maravilhoso para nós. E importante também, meninas que já fizeram, né? Gráfico muito feliz, maravilhosa, e eu sei que você trouxe esse ano muito mais conexão. Meninas que já fizeram o ano passado o workshop, refaçam a imersão. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Isso eu queria trazer, porque eu sei que algumas de vocês já são velhas de casa. Então, se vocês fizerem um workshop, façam a imersão, que a imersão vai ser completamente diferente. A gente vai olhar para o planejamento através do planejamento da fase menstrual, do nosso ciclo menstrual. Mas eu quero trazer alguns pontos do desenho humano, tá? Então, eu vou trazer algumas coisas do desenho humano, muito poucas, tá? Eu não vou colocar muita coisa do desenho humano, senão vai bagunçar a cabeça de vocês. Mas só para vocês terem um plus a mais aí, para tipo, dar um start melhor, sabe? Então, acho que vai ser legal também. Então, fica aí o convite dessa projetora aqui, que vocês deram permissão, então eu deixo o convite para vocês. Vai ser muito bom ter vocês lá comigo. Eu vou colocar no grupo o link, tá? No grupo da aula aberta, eu vou deixar o link. Meninas, eu vou conversar com vocês lá no grupo do Movimento Morada também. E daí, a gente vai se vendo aí durante esse processo. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição também, tá? Para a gente conversar, para a gente poder trazer esses ensinamentos de uma forma mais leve para o nosso 2024. Lembrando, 2024 é um ano de estrutura, é um ano de Saturno, né? Que a gente fala dentro da astrologia. Será um ano de Saturno. Então, ano de Saturno pede estrutura, que a gente estruture esse ano. E nada melhor do que estruturar o ano do que planejar ele conforme a nossa orientação, tá? Beleza, Bárbara, pode me chamar, tá? A gente vai conversando por lá também. Vai ser um prazer ter você na imersão. E aí a gente vai se falando, meninas. Deixa eu só parar a transmissão para a gente finalizar. Muito bem, maravilhosas, maravilhosas, maravilhosas. Fico à disposição de vocês, tá? Vamos dar uma finalizada. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui no chat ou pode deixar lá no grupo também. Depois eu vou abrir o grupo para vocês, tá? Para a gente poder se organizar. Bora finalizar? Bora encerrar? Fazer um aterramento aí depois de tanta informação, de tanta chinelada com amor também, né? Sempre bom.
Bora lá. Encostem o pé de vocês no chão. Comecem encostando o pezinho no chão, que eu sei que às vezes a gente tá meio flutuando aí. Isso. Se ajeitem na cadeira, fica numa posição confortável. Podem fechar os olhos. Leva a mão direita lá no teu peito, a mão esquerda lá no teu útero. E vamos agradecer. Agradecer por a gente ter se colocado em primeiro lugar nessa 1h30 que a gente ficou juntas. Agradecer por abrir espaço. Agradece teu útero, vai falando junto comigo se você quiser. Agradece por você abrir espaço para se conhecer, para trazer esses ensinamentos ancestrais para a tua vida, por se conectar com essa egrégora de mulheres que estão dispostas a mudar, a transformar o mundo, que já estão nesse caminho ou que estão iniciando esse caminho agora. Agradece o teu útero por ter te trazido até aqui no dia de hoje. E pede para ele mostrar tudo aquilo que precisa ser mostrado, para que você absorva tudo aquilo que precisa ser absorvido dessa aula, dessa energia, dessa egrégora. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Uma última vez, puxa o ar. E solta. Entrelaça os seus dedos. Dá uma espreguiçada com os olhos fechados. Uma espreguiçada gostosa. De quem vai ter uma noite de sono bem gostosa. Bem revigorante. Se você tiver água por aí, pode beber uma água, tá? Dá uma bebidinha de água por aí. Eu tirei duas, que as meninas que estão aí comigo sabem que eu gosto, eu tirei duas cartinhas pra gente. Uma das cartinhas foi a cartinha da proteção, tá? A guardiã da proteção, a guardiã da floresta. Então, que a gente possa proteger, que a gente possa levar, né, esses ensinamentos, que a gente possa se proteger, proteger nossa floresta com os conhecimentos certos. E a outra carta do Oráculo da Luz foi o aterre-se, né? Que a gente possa se conectar, que a gente possa entender essa energia feminina, mas de uma forma pé no chão, né? Que a gente traga isso para o nosso corpo, que a gente traga isso para a Terra, que a gente traga isso para o que a gente está vivendo hoje, tá bom? Meninas, muito obrigada. Eu agradeço demais o tempo de vocês. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por estarem na aula, por se darem esse tempo, se darem esse presente de estar aí, sabendo um pouquinho mais sobre a vida e o universo feminino de vocês. Meus amores, muito obrigada. Boa noite de sono. Meninas do Movimento Morada, a gente se vê amanhã, 7h45. Bárbara, Isa, muito obrigada por estarem aqui. Qualquer dúvida, tô lá no nosso grupo, no direct, ou lá no grupo, fiquem à vontade, tá bom? Um beijo. Até mais. Boa noite para vocês, viu?